Olá, meus queridos alunos do curso técnico em biotecnologia. Voltamos para mais uma aula de bioquímica e hoje nós estaremos falando sobre o ciclo de Krebs e a fosforilação oxidativa. Bom, na aula passada nós falamos sobre a glicólise e especificamos que no final da glicólise nós temos a produção de duas moléculas de piruvato a partir de uma única molécula de glicose. E essa molécula de piruvato, ela vai seguir diferentes rotas. Em organismos anaeróbicos, vai seguir a rota da anaerobiose, né? A rota fermentativa. A exemplo, as leveduras presentes lá na produção da cerveja, também na produção de pão, né? Onde o piruvato, ele, quando produzido pela glicólise, em seguida é transformado em etanol e gás carbônico. Já lá nas bebidas lácteas, os micro-organismos, principalmente os bacilos gram-negativos, eles vão fazer a transformação do piruvato em lactato. E assim você tem a bebida láctica, ok? Já nos organismos aeróbicos, aqueles que utilizam o oxigênio para a produção de energia, o piruvato ele vai ser convertido em acetil-CoA, vai entrar no ciclo de Krebs e, por fim, vai ser totalmente oxidado em moléculas de gás carbônico e água, ok? Então, a nossa primeira pergunta para vocês é: qual os possíveis destinos do piruvato produzido na glicólise? Para onde vai esse piruvato, ok? Bom, lá nós vamos estudar então o destino do piruvato na respiração aeróbica, ok? Então nós vamos estudar essa primeira rota e depois nós vamos estudar as rotas acessórias. O piruvato, para que ele possa entrar no ciclo de Krebs, ele precisa ser transformado em acetil-coenzima A. Então nós temos a molécula do piruvato, nós temos a molécula da coenzima A. Eles precisam se juntar para formar a acetil-coenzima A. E essa ligação dele ocorre por um complexo de 3 enzimas que utilizam diferentes vitaminas do complexo B para que ocorra essa ligação. Nós não vamos explicar passo a passo como ocorre essa ligação, porque nos interessa o ciclo de Krebs, mas o que é importante é você entender que se o piruvato não se liga à coenzima A, não há a formação da acetil-CoA, consequentemente não é possível gerar o ciclo de Krebs, ok? Então o elo de ligação entre a glicólise e o ciclo de Krebs é a molécula do piruvato se transformando em acetil-CoA, certo? Quem faz isso? Um complexo de enzimas, de 3 enzimas, chamada complexo piruvato desidrogenase. Bom, as enzimas, essas 3 enzimas, elas utilizam como cofator algumas vitaminas do complexo B. Por exemplo, a tiamina, que está lá no cofator TPP, a riboflavina, que está lá no cofator flavina-adenina dinucleotídeo, a niacina, outra vitamina do complexo B, que está lá no NAD, e o pantotenato, mais uma vitamina, que está lá na própria coenzima A, certo? Faz parte da CoA. Então, é importante a gente ver aqui, mais uma vez, que as vitaminas do complexo B, elas participam ativamente no metabolismo energético dos carboidratos. Sem essas vitaminas, esse metabolismo ele fica comprometido, tá certo? Bom, então a segunda pergunta que eu deixo para vocês é: cite as vitaminas do complexo B envolvidas no ciclo de Krebs e a sua importância. O que acontece se nós removermos essas vitaminas do nosso organismo e, consequentemente, removermos ela do ciclo de Krebs? Ok? Essa é a pergunta. Bom, o ciclo de Krebs, ele tem esse nome, mas pode ser conhecido também como ciclo do ácido cítrico e também ciclo do ácido tricarboxílico. O nome Krebs
tem a ver com o seu descobridor, o bioquímico Hans Adolf Krebs, que descobriu esse ciclo em 1953. Esse ciclo ele ocorre na matriz mitocondrial, que é a região interna da mitocôndria, e ele resume-se em 3 procedimentos, que é a entrada da acetil-CoA no ciclo, a descarboxilação da molécula de acetil-CoA, certo? Liberando gás carbônico ATP, NAD e FAD, e por fim a formação dos produtos, que é um ATP, 2 gás carbônicos, 3 NAD e um FAD para cada molécula de acetil-CoA que entrou no ciclo. O que é interessante nós sabermos também é que todo o gás carbônico que nós produzimos, isto é, que nós expiramos, jogamos para fora, vem do ciclo de Krebs. Então você, neste momento, todas as suas células estão fazendo o ciclo de Krebs, tá ok? Bom, esse aqui é o conhecido ciclo de Krebs. Parece bem complicado, tem muitos nomes aqui, mas nós vamos vencer juntos essa imagem, tá bom? Bom, o nome já diz, é um ciclo diferente lá da glicólise, né? A glicólise ela ocorreu em cadeia, certo? Da primeira à última reação em cadeia. Já o ciclo de Krebs, ele ocorre em forma cíclica. O acetil-CoA, ele entra no ciclo de Krebs e, por fim, nova molécula de acetil-CoA é formada pelo último produto do ciclo de Krebs e aí roda a catraca do ciclo de Krebs novamente, certo? Para que nós possamos entender essa imagem, aqui em cima nós temos o número, que corresponde ao número da reação. Em vermelho nós temos a enzima. Antes da enzima nós temos o substrato e depois da enzima nós temos o produto gerado. Aqui em cima nós temos o tipo de reação e essa seta que sai para fora é os produtos, um dos produtos gerados ou algo que está saindo daquela reação também, tá bom? Então vamos lá. A acetilcoenzima A, produzida pela ligação do piruvato com a coenzima A, ela entra na mitocôndria, na matriz mitocondrial para participar do ciclo de Krebs, certo? Então a primeira reação que ocorre é uma reação chamada de condensação, onde a enzima citrato-sintase vai adicionar a molécula de água na molécula de acetilcoenzima A e, além disso, olha, ela vai remover a coenzima A da molécula. Então, olha, o acetil sem a coenzima A que foi removida e hidratado, nós chamamos de citrato. É o produto dessa reação. Saiu a coenzima A, entrou água, formou a molécula de citrato. Essa foi a primeira reação chamada de condensação. Condensação já diz, né? É a adição aí da água, certo? Em seguida, nós temos a segunda reação, que é dividida em 2 fases. A primeira fase, a fase a enzima aconitase vai desidratar a molécula de citrato. Então, olha, a molécula agora perde aquela água, certo? Se transformando assim em cis-aconitrato, que é uma molécula sem água, cis-aconitato. Agora, a mesma enzima chamada aconitase vai reidratar a molécula. Então, o cis-aconitato, olha, está recebendo água, certo? E agora ele é chamado de isocitrato. Aí você me pergunta, professor, o que carbógenes é esse, né? A mesma molécula que desidrata, logo em seguida ela hidrata. Isso por quê? Porque a aconitase, ela desidratou a molécula, removeu a água da molécula em uma determinada posição e logo em seguida reidrata a molécula já em outra posição. Olha só onde é que nós temos aqui a hidroxila e o hidrogênio da água onde foi colocado. Então houve uma transformação da molécula no processo e agora nós temos o isocitrato. E aí nós chegamos na terceira reação, que é uma descarboxilação oxidativa, certo? Essa descarboxilação vai ocorrer
a partir da enzima isocitrato desidrogenase. Então, ela vai remover um grupamento carbono da molécula do isocitrato. Então, saiu, olha, um gás carbônico aqui. Além disso, ela vai reduzir uma molécula de NAD. Então, o hidrogênio daqui também vai ser levado para a molécula de NAD, reduzindo a molécula de NAD. Então, nós já ganhamos algo, ganhamos uma molécula de NAD na terceira reação. Já que o isocitrato perdeu o gás carbônico e perdeu o hidrogênio, agora ele não é mais isocitrato. Ele é chamado de alfa-cetoglutarato. E aí ele vai sofrer mais uma descarboxilação oxidativa, perdendo o gás carbônico, liberando o hidrogênio para a NAD, reduzindo mais uma molécula de NAD, agora nós já temos duas. E aqui também ocorre a entrada da coenzima A. Lembra a coenzima A que saiu aqui na primeira reação? Ela volta no ciclo para entrar na quarta reação do ciclo, ok? Então, o alfa-cetoglutarato perdeu o gás carbônico, recebeu coenzima A e perdeu também hidrogênio, reduzindo a NAD, ok? E agora ele não pode ser mais chamado de alfa-cetoglutarato. Ele vai ser chamado de succinilcoenzima A, certo? E o succinilcoenzima A agora vai sofrer uma reação de fosforilação de substratos a partir de uma enzima chamada succinil-CoA sintase. É nesta fase, na fase 5, que ocorre a produção da molécula de ATP, a reconstituição da molécula de ATP a partir da molécula de ADP ou a reconstituição da molécula de GTP a partir de uma molécula de GDP, ok? Então, a adição de mais um fosfato. Esse GTP é uma molécula energética semelhante ao ATP, ok? Obviamente, ela é utilizada por determinadas enzimas, não são todas, né? A mais comum, a molécula mais comum utilizada como fonte de energia para as enzimas é o ATP, né? Adenosina trifosfato, certo? Então, como ocorre essa reação de reconstituição de uma dessas moléculas, né? Ou uma ou outra? É a partir da reação promovida pela succinil-CoA sintase. O que ela faz é pegar um fosfato inorgânico, nós já sabemos o que é o fosfato inorgânico, é o fosfato livre dentro do citoplasma, nesse caso dentro da matriz mitocondrial, um fosfato que não está ligado a uma molécula orgânica, ok? Então a enzima pega esse fosfato inorgânico e liga no ADP ou no GTP, tá bom? Peço perdão de vocês que está passando um carro aqui da Rondocap, certo? Então, a partir disso é formada então a molécula de ATP ou de GTP. E nessa reação, olha quem sai fora novamente, a coenzima A. Saiu fora mais uma vez aqui na reação de número 5, certo? Já que o succinil-CoA, ele perdeu a coenzima A, ele vai ser chamado de succinato. E aí o succinato ele vai sofrer uma deidrogenização, que é uma perda de molécula de hidrogênio, ok? Quem faz isso é a succinato desidrogenase, a enzima que vai fazer isso. Vai fazer com que essa molécula de succinato perca hidrogênio, certo? Esse hidrogênio vai reduzir uma molécula de FAD. Então, olha que legal, até a reação 6, nós temos duas moléculas de NAD reduzidas, isso é bom, e uma molécula de GTP ou de ATP produzida, tá bom? Muito bem, já que a molécula perdeu hidrogênio, ela não pode mais ser chamada de succinato, ela vai ser chamada de furamato. E aí o furamato vai sofrer uma hidratação pela enzima furamase. E agora ele é chamado de malato. E isso foi a nossa reação de número 7. E agora o malato vai sofrer uma deidrogenização, uma perda de hidrogênio. Quem faz isso é a malato desidrogenase. Ela rouba o hidrogênio da molécula e passa para a NAD,
reduzindo a NAD para NADH, ok? Então, até aqui nós temos 3 NAD produzidas, um FAD e um GTP ou ATP, ok? E agora, já que a molécula de malato ela perdeu o hidrogênio, ela é chamada de oxalacetato. E o oxalacetato é justamente a molécula que se liga ao acetil-CoA na primeira reação de condensação. Então, olha, chega aqui no oxalacetato, entra uma molécula de acetil-coenzima A que se liga ao oxalacetato, promovendo a reação de condensação, girando a cascata novamente do ciclo de Krebs até chegar ao oxalacetato, que vai se ligar a mais uma coenzima A, promovendo a reação de condensação, que vai girar todo o ciclo de Krebs até produzir oxalacetato, que se liga mais uma vez a uma outra enzima de mais uma outra molécula de coenzima A. Como eu expliquei para vocês, é um ciclo onde o último produto, que é o oxalacetato, ele que se liga à coenzima A para promover a reação de condensação na presença da enzima citase. E o ciclo continua enquanto tiver acetilcoenzima A. Então a pergunta de número 3 é: descreva quais são os produtos gerados no ciclo de Krebs a partir de uma molécula de acetil-CoA. Tudo bem? Bom, aqui nós temos o passo a passo do ciclo de Krebs para que você possa ler e entender melhor, ok? Temos aqui o resumo, eu não vou ficar lendo para vocês, né? O mais importante é que aqui deixa claro que a partir do acetil-CoA é produzido 2 moléculas de CO2, 3 moléculas de NAD, uma de FAD e uma de GTP, ok? Bom, a pergunta 4 é, considerando que uma determinada célula oxidou 250 unidades de glicose, descreva os quantitativos de produtos gerados no ciclo de Krebs. Atenção, tem pegadinha, hein? Preste atenção nessa pergunta, ok? Foram 250 unidades de glicose oxidadas. Quais são os produtos gerados no ciclo de Krebs? Você vai precisar da aula anterior para saber direitinho quantos piruvatos são gerados, quantos acetil-CoA consequentemente e multiplicar pelos produtos por acetil-CoA, beleza? Para ter aí o resultado final. Bom, chegamos agora à terceira e última fase da respiração celular, que é a cadeia respiratória ou a cadeia de transporte de elétrons. O que seria isso? É um conjunto de substâncias presentes nas cristas da membrana interna da mitocôndria, onde ocorrem reações de oxirredução, fornecendo a energia necessária para a ressíntese do ATP, ocorrendo também a formação de água. Então, nós vamos ver que essa cadeia transportadora de elétrons, ela possui 4 complexos, que vai de 1 ao 4. Tem também 2 moléculas conectoras móveis, que são enzimas conectoras, são proteínas conectoras móveis que carregam o elétron entre as cadeias transportadoras, chamada de coenzima Q ou ubiquinona. E nós temos também o citocromo C, beleza? Que vai compor essa estrutura, beleza? Eu vou explicar na imagem tudo que está escrito aqui. Vou passar essa imagem também, que eu gosto muito da outra. O que é mais importante aqui, antes de nós chegarmos na imagem, é que quem vai mover essa cadeia transportadora de elétrons é a NAD e a FAD produzida lá no ciclo de Krebs, produzida na glicólise e no outro ciclo que eu vou mostrar na próxima aula, que é no ciclo da beta-oxidação dos ácidos graxos. Então, NAD e FAD reduzidas, tendo aí o seu Hzinho, né, NADH e FADH, são produzidas na glicólise, no ciclo de Krebs e na beta-oxidação, que vai ser a próxima aula. São essas moléculas que são importantes lá na cadeia respiratória para a produção do ATP. A NAD,
ela vai produzir energia suficiente para 3 ATP e a FAD para 2 ATP, ok? Então é importante nós termos isso em mente. Qual é o papel da NAD e da FAD na cadeia respiratória? É a pergunta de número 6. Então, eu já disse lá atrás que elas são as que movem a cadeia respiratória. Como? Por favor, vocês expliquem na pergunta. Bom, cadeia respiratória ou cadeia transportadora de elétrons. Você pode chamar de uma forma ou de outra. Ela ocorre na crista mitocondrial, que é a região entre as duas membranas da mitocôndria, ok? Nós vamos ver na imagem daqui a pouco. Ela é chamada de fosforilação oxidativa porque ocorre a transferência de hidrogênios pelos citocromos, formando ATP e tendo como aceptor final desses hidrogênios a molécula de oxigênio para formar água. Então, por isso o nome, olha, fosforilação, porque vem da produção da molécula de ATP, adição de fosfato inorgânico na molécula de ADP, formando assim ATP, ok? E é também chamada oxidativa porque o aceptor final desse hidrogênio que está transitando é o oxigênio que nós respiramos, formando assim a água. O rendimento da cadeia transportadora de elétrons é de 36 a 38 moléculas de ATP com uma única molécula de glicose. Então, quer dizer, o NAD e o FAD produzido a partir de uma única molécula de glicose consegue produzir de 36 a 38 moléculas de ATP lá na cadeia respiratória. Então, essa é a imagem que eu queria mostrar para vocês. Primeiro, para explicar onde ocorre. Então, olha, a membrana, a mitocôndria, ela apresenta bicamada, né? Duas membranas. A membrana externa é essa que encobre a mitocôndria e tem também a membrana interna. E essa membrana interna, ela tem invaginações aqui, olha, internações, não é? Então, veja que ela é toda dobrada dentro da mitocôndria, certo? Essa aqui seria a membrana interna. E onde é que vai ocorrer a cadeia transportadora de elétrons ou fosforilação oxidativa, da forma que você quiser chamar? Vai ocorrer entre as duas membranas. Então, eu quero que você imagine que aqui, olha, é a membrana externa, certo? Não é fora da mitocôndria, não. É dentro, tá? Entre as membranas. Então, aqui fora, aqui teria uma membrana cobrindo, que seria a membrana interna, e aqui, membrana externa, perdão, e aqui é a nossa membrana interna. Então, olha só, tudo vai ocorrer entre essas duas membranas. A parte externa e a parte interna, certo? Aí, olha só, nessa membrana interna, nós temos aqui as proteínas e enzimas que vão participar da cadeia respiratória. A primeira aqui, olha só, o primeiro complexo nós chamamos de NADH desidrogenase, é essa molécula aqui grandona. Depois nós temos uma proteína acessória, não é, que é a ubiquinona. E aí nós temos aqui o complexo chamado complexo citocromo B e C. Nós temos mais uma proteína acessória aqui e nós temos o complexo citocromo A, certo? E aqui nós temos a ATP sintase, que é a cadeia enzimática que vai produzir o ATP. Então, elas ficam organizadas desta forma, certo? Mais uma vez, né, NADH desidrogenase, complexo citocromo BC, a ubiquinona aqui também. Nós temos o complexo aqui chamado citocromo A e a sintase de ATP ou ATP sintase, que é essa última aqui. Então, o que acontece? Aquele NAD, aquele FAD produzido, lembra onde é que eles estão sendo produzidos? No ciclo de Krebs, né? Principalmente. E o ciclo de Krebs está ocorrendo aqui, ó, dentro da mitocôndria. Então, esse NAD, esse FAD produzido, vai perder esse hidrogênio, certo? Então,
será oxidado, por isso o nome, né, é fosforilação oxidativa. Vai ser oxidado, vai perder esse hidrogênio. Para quê? Para esses complexos aqui, né, o citocromo, a NADH desidrogenase, por exemplo, vai remover o hidrogênio da NAD e vai mandar esse hidrogênio para o espaço entre as duas membranas, ok? A membrana externa está aqui e o espaço entre as membranas. Então, mandou hidrogênio para lá. A energia liberada por essa ruptura do NADH vai ser utilizada aqui pela proteína ubiquinona, né? Que vai mover o próximo citocromo, o citocromo B e C, que vai fazer também essa remoção. Só que agora a remoção do hidrogênio do FADH. Ele estava carregado de hidrogênio, vai ser removido esse hidrogênio, nós chamamos então de oxidação, vai liberar esse hidrogênio para o espaço entre as duas membranas, ok? Então, primeiro foi a NADH desidrogenase, tirou o hidrogênio da NADH, formando o NAD, jogando esse hidrogênio para o espaço entre as duas membranas. A energia produzida é utilizada pelo segundo complexo, o citocromo B e C, que faz a mesma coisa, só que removendo o hidrogênio do FAD. Beleza, então nós temos aí a remoção de hidrogênio. E aí, além disso, nós temos aqui, olha só, o citocromo A, que também vai jogar hidrogênio para o espaço entre as membranas. Então, nós jogamos vários hidrogênios para o espaço entre as membranas, ok? E aí, como nós já estudamos lá na biologia celular e na biologia geral, nós sabemos que existe um tipo de transporte entre membranas e que esse transporte ele leva em consideração o equilíbrio interno e externo da membrana. O que a gente fez aqui na cadeia transportadora de elétrons, né? Nós jogamos bastante hidrogênio para o espaço entre as duas membranas. Então ocorreu um desequilíbrio. Eu tenho muito íon de hidrogênio entre as duas membranas e eu tenho pouco hidrogênio dentro da mitocôndria, aqui na matriz, ok? Temos bastante aqui, olha, e tem um pouco aqui. Então agora esse hidrogênio ele precisa voltar para dentro da mitocôndria para que ocorra o equilíbrio. Só que nesse retorno, ele retorna a partir de um complexo multienzimático chamado ATP sintase ou sintase do ATP. Você pode chamar da forma que quiser. Esse ATP sintase, olha só, o hidrogênio, ele para entrar dentro da mitocôndria, ele tem que passar pelo ATP sintase. E quando ele passa por dentro desse complexo enzimático, ele gira esse complexo enzimático, fazendo com que esse complexo tenha a capacidade mecânica cinética no caso, né, de ligar o ADP com o fosfato inorgânico, reconstituindo as moléculas de ATP. Então aqui ocorre a produção do ATP em grande escala, porque cada hidrogênio que passa gira a catraca, gira a ATP sintase e ela, por consequente, faz a ligação entre o ADP com o fosfato inorgânico, formando assim a molécula de ATP. E aí, isso ocorre até finalizar aí o hidrogênio, né? Claro, gente, que isso não finaliza, né? É modo de dizer, porque a todo tempo o ciclo de Krebs está ocorrendo. Inclusive, se nós pararmos de respirar, nós paramos o ciclo de Krebs. Parando o ciclo de Krebs, nós paramos a fosforilação oxidativa e morremos por falta de energia, ok? Então, isso ocorre a todo tempo num ciclo, não é? Envolvendo a glicólise, o ciclo de Krebs, o outro ciclo que eu vou ensinar, que é o ciclo da beta-oxidação também, para produzir NAD e FAD, que vão perder os seus hidrogênios. Esses hidrogênios, ao retorno para dentro da matriz mitocondrial, vai gerar a ATP sintase aqui e vai produzir ATP. Agora eu pergunto para vocês, e esse hidrogênio que entrou, que agora está livre, ele é reativo, ele vai ficar solto dentro da matriz mitocondrial? Não, não vai ficar.
ele precisa ser ligado a uma outra molécula para estabilizar. Qual seria o átomo no qual ele vai estar ligado, né? Qual seria a molécula? Seria o oxigênio. Então, aquele oxigênio que você respira vai lá para as suas mitocôndrias para ser o aceptor, o recebedor final desse hidrogênio aqui que entrou dentro da matriz mitocondrial. Então, nós temos aqui a energia promovida pela cadeia transportadora de elétrons, essa energia que é utilizada aqui pelo citocromo A para ligar o hidrogênio que está entrando aqui pela ATP sintase com o oxigênio que veio da respiração, formando assim um produto muito conhecido chamado água. É assim então que nós temos a estabilização do íon de hidrogênio livre na reação, formando a molécula de água, tá bom? Então esse aqui é o saldo energético final de tudo. Na glicólise nós produzimos 4 ATP, só que perdemos 2. Então 4 menos 2, 2. No ciclo de Krebs nós só produzimos 2 ATP, né? Bem grandão, o ciclo só produz 2 por molécula de glicose, certo? Então o saldo ficou 2. Na cadeia respiratória, por molécula de glicose, nós produzimos 34 ATP. Logo, somando tudo, nós temos aí uma média de 38 ATP por molécula de glicose durante toda a respiração celular, tá bom? A pergunta para vocês é, considerando que uma determinada célula oxidou 250 unidades de glicose, descreva o quantitativo final de ATP gerados na glicólise, no ciclo de Krebs e na cadeia transportadora de elétrons. Quanto que vai dar de ATP final? A partir de 250 unidades de glicose, tá bom? Bom, pessoal, nós falamos então do destino do piruvato na respiração aeróbica. Agora nós vamos falar um pouco sobre o destino do piruvato na respiração anaeróbica. Anaeróbica quer dizer respiração sem a presença do oxigênio. Um exemplo de bactéria que faz respiração anaeróbica é a Pseudomonas dinitrificans, né? Ela utiliza o nitrogênio como aceptor final. Olha só que interessante. Ela consegue quebrar o piruvato até o final, até liberar gás carbônico e água. Só que o aceptor final dela é o nitrogênio. Isso é muito interessante, né? Então ela usa a glicose e o nitrato e consegue quebrar. É um tipo de respiração anaeróbica. O mais conhecido, né, os tipos mais conhecidos de respiração anaeróbica é a fermentação, né? Que aí é o processo de síntese do ATP de forma anaeróbica, né? Que ocorre aí em solos profundos ou em regiões com teor baixo de oxigênio, né? Não envolve a cadeia respiratória, então só é a glicólise. Não tem ciclo de Krebs e também não tem a fosforilação oxidativa. Existem dois tipos de seres, né? Anaeróbicos, os estritos, aqueles que não utilizam oxigênio de forma alguma, né? Só realizam processos anaeróbicos, portanto, como a Clostridium tetani, e os facultativos, como a Saccharomyces cerevisiae, que é a levedura presente na cerveja e também pode ser utilizada para a produção de pão, tá bom? Então, olha só, como ocorre a fermentação. Existe a fermentação do tipo lática, né? Onde as bactérias elas vão fazer a glicólise, só que o piruvato vai ser transformado em ácido lático. E sabe quem mais faz respiração lática? Os nossos músculos, quando nós estamos em um exercício extenuante, um exercício que ultrapassa a minha capacidade de produção de ATP pela via respiratória, né? Imagina que chamaram você para jogar uma bola, mas você está aí há um tempo sem fazer nenhum exercício e vai lá jogar 45 minutos de jogo, né? O que acontece é que de um dado momento o seu músculo vai precisar de energia, de ATP, e a respiração celular não está sendo suficiente. E aí o músculo começa a quebrar a glicose loucamente, formando bastante piruvato, e esse piruvato é consequentemente transformado
em ácido lático, ok? Então a quantidade de piruvato é maior do que a capacidade de mover o ciclo de Krebs e a fosforilação oxidativa. Então esse piruvato é transformado em ácido lático. E o ácido lático é o que dá aquela dor que nós temos depois de um exercício extenuante, não é? Pode gerar também a cãibra, apesar que a cãibra ainda tem outros mecanismos aí relacionados ao potássio. Mas a dor que você sente, né, principalmente no outro dia, é o acúmulo do ácido lático nos músculos, tá bom? Claro que o músculo não está fazendo iogurte, né? Está acumulando ácido lático porque ele precisava de energia e a respiração celular não estava sendo suficiente, tá bom? Claro que os lactobacilos, as bactérias que também fazem a fermentação lática, elas são importantes para a gente. Por exemplo, na produção de iogurte, coalhadas, tá bom? Então aquele iogurte bem gostoso, né, é feito a partir de lactobacilos. Bom, então aqui nós temos a fermentação lática, olha, o piruvato sendo transformado em ácido lático. Temos a fermentação alcoólica, que é o piruvato sendo transformado em álcool etílico e gás carbônico. Eu já disse o exemplo, Saccharomyces cerevisiae faz isso lá na produção da cerveja, também do vinho e no pão. Lembrando que o álcool do pão vai ser evaporado, certo? E o gás carbônico que foi produzido na massa é que faz com que a massa tenha o enchimento, né? Que haja então a formação daquelas bolsas dentro do pão, que vai deixar o pão fofinho depois de assado, ok? Aqui nós temos a fermentação alcoólica, produzindo álcool etílico. E aqui os tipos de fermentação. Fermentação lática, alcoólica, uma outra fermentação que eu não cito ali, que é a acética, que ao invés de álcool é produzido ácido acético, vinagre, né? Gás carbônico produzido aqui, ATP. E já na respiração, olha como a respiração é bem produtora, vai produzir aí de 36 a 38 ATP, tá bom? Pergunta 7, defina o que é respiração anaeróbica. Cite exemplos de organismos que a utilizam, tá bom? Bom, pessoal, essa foi a aula de hoje. Espero que vocês tenham compreendido o conteúdo. Nos vemos, então, no nosso próximo encontro. Valeu! Não esquece de curtir o vídeo e até mais.